Esperando o pessoal já entrando aqui no Periscope, e eu tô hoje, conforme combinamos, né? Vamos tratar um pouquinho da lei de drogas, artigo 33. Vamos dar sequência, na verdade, ao estudo que nós já vimos fazendo em relação à lei de drogas. Nós já tratamos aqui do artigo 28 e agora vamos dar continuidade ao artigo 33, tá? Eu vou só, pessoal do Periscope já entrando, já estou ao vivo no Periscope. Agora vou entrar ao vivo também nas outras redes sociais. Vou entrar ao vivo no Instagram, vou entrar ao vivo no Facebook, ok? E vamos bater um papo sobre o nosso artigo 33, tá certo? Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o pessoal vai batendo um papo, vamos pensar o seguinte. Quando nós tratamos do artigo 28, antes até nós deixamos claro alguns apontamentos importantes. Principalmente aquele que diz por que na lei atual, na lei de 2006, o legislador se preocupou em fazer o seguinte, trocar aquela expressão entorpecentes, aquela expressão utilizada na lei de 76, por drogas. E naquela ocasião nós concluímos que foi muito importante isso, porque entorpecente representa somente uma das espécies de droga. E eu tenho mais espécies de droga. Entorpecente é exclusivamente aquela droga que dá sono, que dá torpor. E nós temos outras além dessas, e isso então faz com que o legislador tivesse, consequentemente, uma abrangência maior com o termo droga. Por quê? Porque aí ele vai pegar não só aquelas que dão sono, mas aquelas que muitas vezes causam entusiasmo, que causam atitudes muitas vezes inesperadas por parte do próprio agente. Certo? Pessoal, vamos começar? Vamos começar a tratar um pouquinho do artigo 33? Hoje a nossa meta é o artigo 33, que é o tráfico de drogas. Ok? Então vamos pensar assim. Quando nós olhamos o artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que esse caput, ele indica 18 condutas, vejam, 18 condutas que são capazes de caracterizar o tráfico. Então, se nós observarmos o próprio texto do artigo 33, ele diz: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Lembrando que drogas, artigo 33, assim como foi com o artigo 28, representa o quê? Uma norma penal em branco. Por que norma penal em branco? Porque quando eu analiso exclusivamente o preceito primário desse dispositivo, eu não posso dizer que ele é autoexplicativo. Por que ele não é autoexplicativo? Autoexplicativo é aquele preceito em que, quando o intérprete o analisa, ele consegue de pronto, só com aquilo que está disposto no próprio tipo penal, identificar o sentido e o alcance da norma. Quando eu olho para o artigo 33, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque, embora ele tenha descrito todas essas condutas, ele não me fornece o conceito de drogas. Ele não me fornece quais são as substâncias que são consideradas drogas. E, aliás, nós já falamos disso na aula anterior, no nosso bate-papo anterior, e vamos repetir agora. O que deve ser considerado droga para fins da Lei 11.343? Droga é aquela substância que precisa preencher dois requisitos, não esqueça, tá? Pega papel, pega caneta, não tenha pressa, vamos anotar o máximo possível de coisa que a gente pode. Vamos aproveitar o nosso momento, tá claro? Então veja, para que eu possa pensar que uma determinada substância é considerada droga para fins da Lei 11.343, eu tenho que pensar no quê? Eu tenho que pensar que ela tem que satisfazer um binômio. Qual é o binômio? Ela tem que ser uma substância capaz de causar dependência física ou psíquica. Essa é a primeira metade do binômio. E a segunda, ela tem que integrar o rol taxativo da portaria 344 de 98. Ok? Só assim. Mas, Leonardo, me diga uma coisa. Se eu tiver uma substância que causa dependência física ou psíquica, porém, ela não está no rol do 344, lá da portaria 344 de 98 da Anvisa, ela pode ser considerada droga? Não, não pode.
Porque é exatamente a portaria 344 de 98 que vem preencher essa lacuna existente nos dispositivos da lei de drogas, quando nós usamos ali a expressão genérica drogas. Então, causar dependência física ou psíquica e também estar elencada no rol formal ali da portaria 344 de 98. Então, olhando de novo para o 33, ele vem com algumas questões interessantes. Ainda que gratuitamente, veja que não é correta aquela ideia de que nós precisamos ter lucro para pensar em tráfico de drogas. Ainda que gratuitamente. Então é muito comum você se deparar em provas, você se deparar em concursos, em exame de ordem, com o seu examinador perguntando a você o seguinte: se é verdadeiro ou falso o fato de que o que diferencia o tráfico do porte para consumo pessoal é o intuito de lucro necessariamente visado pelo agente no delito de tráfico de drogas. Errado. Errado. Eu posso cometer o tráfico de drogas de forma gratuita, sem problema algum. Basta você identificar aqui algumas condutas, como por exemplo, oferecer ou até mesmo fornecer a alguém drogas, porém de forma gratuita. Você não precisa almejar o lucro para cair no tráfico de drogas. Tá claro, pessoal? Isso é importante. Cuidado com essa primeira observação de que o intuito de lucro não é necessário para o tráfico de drogas, ok? Tranquilo? Vamos avançar um pouquinho mais. Observando o caput do artigo 33, eu verifico o quê? Eu verifico que ele traz para nós ali, ele anuncia para nós um elemento normativo do tipo. Um elemento normativo do tipo. Ou seja, sem o qual não estará caracterizado o crime. E qual é o elemento normativo do tipo que eu identifico no artigo 33? Quando ele traz para nós, vou colocar entre aspas, mas você identifica no próprio dispositivo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso significa que se eu estiver transportando, mesmo que para terceiros, medicamento que contém substâncias proibidas, substâncias indicadas no rol da portaria 344 de 98, porém, devidamente regulamentado para isso, eu não estou incorrendo na prática do tráfico de drogas. Leonardo, explica melhor. Imagine que você tem alguém doente na sua família, essa pessoa está em repouso em casa, o médico prescreve a ela um medicamento que contém substâncias indicadas na portaria 344 e é capaz de causar dependência física ou psíquica. Quando você vai até a farmácia, munido da receita médica correspondente e adquire aquele medicamento para levá-la a terceiro, veja, não é para consumo pessoal, é para levá-la a terceiro. Você só vai escapar do crime de tráfico, por quê? Porque não estará presente nesse contexto o elemento normativo do tipo, que é em desacordo ou sem autorização. Percebe? Por quê? Porque ali você está dentro daquela questão permitida em absolutamente harmonia com os ditames que regram a matéria. Ok? Então, cuidado com esse elemento normativo. Se ele não estiver presente, não dá para pensar na caracterização da conduta. Ok? Vamos lá, vamos continuando. Eu disse que o caput traz para nós 18 condutas. Ok? 18 condutas. Quando eu tenho um tipo que traz inúmeras condutas, e as condutas nós identificamos pelo verbo, eu concluo que eu estou diante de um tipo penal misto. Anote isso. O artigo 33, por ele trazer quase 2 dezenas de condutas descritas pelo legislador, eu estou diante de um tipo penal misto. Mas aí você precisa lembrar comigo, vamos aproveitar esse nosso momento para poder estudar, o seguinte: quando eu penso em tipo penal misto, eu tenho tipo penal misto alternativo e eu tenho tipo penal misto cumulativo. Como será que nós classificamos o artigo 33?
Será que eu digo que ele é um tipo penal misto alternativo ou ele é um tipo penal misto cumulativo? Para que a gente possa responder isso, é fundamental que nós rememoremos o conceito de um tipo penal misto alternativo e de um tipo penal misto cumulativo. Então eu quero que você anote comigo o seguinte, que primeiro eu vou dar os conceitos e depois a gente encaixa dentro do 33. Perfeito? Vamos lá. O tipo penal misto alternativo é aquele que, quando a gente pratica duas ou mais condutas, ele incorre em um crime somente. Então veja, tipo penal misto alternativo. Ele praticou mais de uma daquelas 18 condutas descritas no artigo 33, significa o quê? Por ser alternativo, ele vai incorrer num único crime. Esse é o conceito de tipo penal misto alternativo, que é diferente do tipo penal misto cumulativo. Por quê? Porque no tipo penal misto cumulativo, cada conduta é um crime diferente. Cada conduta é um crime diferente. Tá claro? Cuidado. Bom, então agora vamos, diante desses conceitos, vamos olhar agora para o artigo 33. E quando eu olho para o artigo 33, eu preciso agora, diante da evidência de que é um tipo penal misto, saber se ele é alternativo ou se ele é cumulativo. Vou pegar duas condutas aqui, a título de exemplo, para que a gente possa raciocinar. O indivíduo transportou e ofereceu a alguém. Ele praticou duas condutas. Ele praticou dois crimes de tráfico ou um crime de tráfico só? Evidente que ele praticou um único crime de tráfico, o que evidencia que o tipo penal misto do artigo 33 é um tipo penal misto alternativo. Tá claro, pessoal? Tranquilo? Tipo penal misto alternativo. Tranquilo? Agora, vamos pensar o seguinte. Olhando agora para o artigo 33, vamos discutir os sujeitos do artigo 33. Quando eu penso no sujeito passivo, eu pergunto, quem é sujeito passivo do crime de tráfico de drogas? Quem é o sujeito passivo? Pessoal, como é um crime contra a saúde pública, eu não tenho um sujeito passivo determinado. O sujeito passivo é a coletividade. Aliás, aqui eu já recupero um outro conceito. Qual é o conceito daquele crime, o nome daquele crime, cujo sujeito passivo é todo um agrupamento, é toda uma coletividade? É um crime vago. Crime vago é aquele crime em que eu tenho como sujeito passivo a coletividade. E não uma pessoa determinada, ou duas, ou três, seja lá quem for. Mas é todo um grupo de pessoas. Então, repito, sujeito passivo do crime de tráfico de drogas. Automaticamente eu tenho o quê? A coletividade, por se tratar de um crime contra a saúde pública. Certo? Bom, mas você pode pensar, Leonardo, acessoriamente, o sujeito passivo também não pode ser considerado destinatário daquela conduta desenvolvida pelo traficante? Ou seja, o usuário propriamente dito pode. Acessoriamente você pode considerar, mas o sujeito passivo principal do crime de tráfico de drogas é a coletividade. Por quê? Porque é um crime contra a saúde pública. Portanto, cuidado com esse tipo de coisa. Me lembro que uma vez, acompanhando uma pessoa acusada por tráfico de drogas numa delegacia de polícia, o delegado se indignou com ela, porque ela em tese teria ameaçado uma vítima do crime. Mas que vítima do crime? Ainda comentei com ele na ocasião, falei, mas que vítima? Você é tráfico? Qual é a vítima? Então, veja que essas situações acabam de fato gerando alguma confusão prática e até teórica. Então, a vítima é a coletividade, não há uma vítima pré-estabelecida, ok? Agora, pessoal, posso dar uma esquentada nisso agora? Posso começar a fazer com que a coisa dê um raciocínio importante? Presta atenção agora. Imagine que eu ofereça ou ceda drogas para uma criança ou adolescente. Presta atenção.
qualquer uma dessas minhas condutas das 18 condutas do artigo 33, eu pratico em desfavor a uma criança ou adolescente. Pratico tráfico de drogas, do artigo 33 da Lei de Drogas, ou eu vou incorrer no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que você me diz? Pega o artigo 243 do ECA depois e analisa comigo. Você vai verificar que vai existir aí um conflito aparente de normas. Por quê? Porque nós teremos um conflito aparente envolvendo o tráfico de drogas com a disposição específica do artigo 243 do ECA, que diz que incide naquele tipo penal quando o agente oferece substância capaz de causar dependência à criança ou adolescente. E agora, como solucionar esse conflito aparente de normas? Eu vou responder com base na Lei de Drogas ou com base no Estatuto da Criança e do Adolescente? Você sabe como é que nós vamos resolver esse conflito aparente de normas, pessoal? Através do princípio da especialidade. Por quê? Porque se o que eu ofereci a ela foi algo que pode ser considerado droga, no sentido da Lei 11.343 de 2006, ou seja, substância que causa dependência física ou psíquica e substância que integra o rol taxativo da Portaria 344 de 98, eu estou diante de droga, no sentido técnico da expressão. E se eu estou diante de droga, eu tenho lei própria que trata do oferecimento, por exemplo, de droga a outra pessoa, seja lá quem for. Então, nesse contexto, eu quero que você anote aí o seguinte. Anote aí o seguinte. Põe uma observação grande. No conflito aparente de normas entre o artigo 33 da Lei de Drogas e o artigo 243 do ECA, artigo 33 da Lei de Drogas e o artigo 243 do ECA, pelo princípio da especialidade, se ficar demonstrado que a substância se encaixa no conceito de droga, automaticamente prevalece o artigo 33. Tá claro, pessoal? Então, princípio da especialidade resolve essa questão. Agora, será que só o princípio da especialidade? Claro que não. Dá uma olhadinha no preceito secundário, ou seja, naquele em que define a pena do artigo 243, lá do ECA. Olha a observação que o nosso legislador faz lá. Se o fato não constitui crime mais grave. E se você comparar a dosimetria de pena do 243 do ECA com a dosimetria de pena do artigo 33 da Lei de Drogas, fica evidente que o legislador considera muito mais grave o artigo 33, porque a pena é muito superior. Então nós temos aí dois elementos que vai te dar total tranquilidade para você responder esse conflito aparente de normas. O primeiro, o princípio da especialidade. E o segundo, o quê? O rigor estabelecido pelo legislador no preceito secundário do artigo 243, onde ele diz: aplica esse dispositivo do 243 se o fato não constitui crime mais grave. Então, acabou. Não temos que ter essa discussão. Cuidado, pessoal. Por quê? Porque esse tipo de questão, você sabe, é sempre exigido em prova, em concurso e daí por diante. Tá bom? Tranquilo? Pessoal que está comigo no Periscope, vai mandando os coraçõezinhos para eu poder saber que não está travado o Periscope. Tá bom? Isso, obrigado. Porque assim eu vejo que o vídeo está fluindo normal, que não está travado. Obrigado, pessoal. Agora, vamos lá. Avançando um pouquinho. Falei de pena e vamos então pensar na dosimetria da pena do artigo 33. Quando você observa a pena do tráfico de drogas, eu vejo lá o legislador indicando de 5 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1.500 dias multa. Essa é a pena. Ok? Agora vamos trazer aí algum elemento para poder fomentar a nossa discussão. O crime de tráfico de drogas, ele é hediondo? O crime de tráfico de drogas é hediondo? O que você me diz? Pode ir respondendo para mim que eu estou vendo aqui. O pessoal do Periscope, o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram que está ao vivo também no Instagram.
Vai respondendo para a gente poder discutir junto. Veja, o tráfico de drogas é ou não um crime hediondo? Pessoal, o tráfico de drogas não é um crime hediondo. Cuidado! Ele é um crime equiparado a hediondo, previsto na própria Lei 8.072 de 90, mas ele não está afirmando ser um crime hediondo. Ele é equiparado a crime hediondo. Tranquilo? Ótimo! Vamos lá! Aí então, eu quero confrontar com vocês algumas coisas. Presta atenção comigo agora. Certo? Vamos lá. Eu vou pegar agora o artigo 44 da Lei de Drogas. Eu vou agora pegar o artigo 44 da Lei de Drogas. O pessoal do Periscope está me ajudando em relação aos coraçãozinhos aqui para ver que o vídeo não está travado. Eu peço a mesma coisa, pessoal, para o pessoal das outras redes sociais. Eu preciso saber se está funcionando, se não está, se você está entendendo, se não está, se você está vendo ou se não está. Então vai me ajudando nisso também, tá? Facebook, Instagram, vamos embora, vamos estudar. Tá? O importante é você não ficar sem saber. Vamos lá. Qualquer coisa eu paro, eu entro de novo, não tem problema nenhum, fica sossegado. Vamos lá. Artigo 44 da Lei de Drogas vai dizer para nós o seguinte, presta atenção. Ele vai estabelecer algumas restrições. Eu vou pegar aqui para a gente ler junto, ok? Olha o que ele diz e vamos compatibilizar isso. Os crimes previstos nos artigos 33, olha lá, já chegou no 33 onde a gente está estudando, caput e parágrafo 1º, e 34 até 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursi, graça, indulto, anistia, liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito. Aqui já está uma confusão total. Por quê? Porque boa parte disso já foi considerado inconstitucional e nós sabemos. Por exemplo, vamos lá, vedada a conversão em pena restritiva de direito. Já foi decidido isso como inconstitucional. Hoje se permite, mesmo no tráfico de drogas, a conversão em restritiva de direito, desde que se observe os requisitos para essa conversão, lá do 44 do Código Penal. Tá claro? Bom, outra coisa que também já caiu, portanto, para nós, não vamos nem aprofundar muito essa discussão, é a vedação da liberdade provisória. Tem até lei já há muitos anos autorizando liberdade provisória, mesmo para crimes hediondos ou equiparados. Então isso aí já está resolvido, vamos passar por cima disso. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: a Constituição Federal diz que crime hediondo ou equiparado a tal é insuscetível de quê? Anistia, graça e indulto. Para aí. O nosso artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, ele diz que crime hediondo ou equiparado é insuscetível de quê? Anistia, graça ou indulto. Mas, Leonardo, não entendi onde você quer chegar. Eu vou te mostrar já. A Constituição diz a insuscetível de anistia, graça ou indulto. Aí eu pego o legislador infraconstitucional. No artigo 44 da Lei de Drogas. E ele diz o quê? Tirando essa parte que já foi reconhecida inconstitucional, o que ele diz? Ele diz que é insuscetível de anistia, graça, indulto e sursi. Suspensão condicional da pena. Vai mandando um coraçãozinho para mim aqui, para eu saber que nós estamos juntos. Tá bom? Pessoal, sursi. Peraí. Quando o legislador infraconstitucional acresce uma restrição que o nosso legislador constituinte originário não vinculou, como é que eu devo interpretar isso? Presta atenção, é isso que a gente tem que fazer hoje, é bater esses papos, não falar o óbvio. Então olha lá, insuscetível de sursi. Graça, anistia ou indulto não me preocupo, porque o legislador constitucional veio no mesmo sentido. Agora, e o sursi? Será que essa inclusão feita pelo legislador infraconstitucional foi recepcionada pela Constituição ou não? E pessoal, anote isso, por favor.
nós tivemos um julgamento de um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, ok? E o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre exatamente essa questão. Se teria havido uma extrapolação do legislador infraconstitucional em acrescentar aqui a vedação ao sursi. Anote até o número do habeas corpus, que eu quero que você vá pesquisar depois. Eu quero que você vá pesquisar e quero que você se aprofunde na fundamentação. O habeas corpus foi o habeas corpus número 101.919. 101.919 de Minas Gerais. Relatoria, ministro Marco Aurélio Melo. De quando? 6 de setembro de 2011. Ok? Esse habeas corpus foi discutida essa questão. Se o legislador infraconstitucional teria extrapolado ou não os limites constitucionais. E nessa ocasião, o que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Entendeu o seguinte, que esse sursi proibido no artigo 44 da Lei 11.343 encontra-se afinado com a Lei dos Crimes Hediondos e com o disposto no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Ou seja, não é inconstitucional essa vedação ao sursi prevista no artigo 44 da Lei de Drogas. Olha que coisa linda isso, pessoal. Isso você tem que ter o quê? Conhecimento mais aprofundado, sair da mesmice. Saber o que é tráfico, todo mundo sabe, não é isso que vai fazer diferença na sua prova. O que vai começar a fazer diferença na sua prova são apontamentos mais aprofundados, como esse que nós estamos tentando trazer para você aqui hoje. Tá claro? Vamos avançar, não estou satisfeito ainda. Vamos pensar um pouquinho. O próprio artigo 44 diz assim, vedada a sua conversão em penas restritivas de direito. Já sabemos que já caiu. Mas quando caiu, e se quando caiu passou a ter efeito erga omnes ou não? Eu quero que você tenha esses elementos em mãos. Em relação à conversão da PPL, pena privativa de liberdade do tráfico, em pena restritiva de direito. Essa parte do artigo 44 não existe mais, caiu. Mas de que maneira caiu? Vamos anotar? Eu queria que você anotasse isso. O pessoal do Periscope está entendendo bem? Tranquilo, vai falando comigo aqui, que eu estou acompanhando. O pessoal do Instagram, o pessoal do Face, vamos lá, tá bom? O que eu quero que você anote? Eu quero que você anote o seguinte, vamos lá. A conversão da pena restritiva de direito, inicialmente vedada pelo artigo 44, sofreu um primeiro impacto quando? Em setembro de 2010. O primeiro impacto que essa vedação da pena restritiva de direito do artigo 44 sofreu foi o quê? Em 2010. Porque naquela ocasião, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou inconstitucional essa proibição. Então aquela história que o artigo 44 da Lei de Drogas veda a conversão da PPL, pena privativa de liberdade, em PRD, pena restritiva de direito, sofreu o primeiro baque pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2010, em setembro. Pouco tempo depois, o Senado Federal, em 2012, para ser mais preciso, em 15 de fevereiro de 2012, editou uma resolução, resolução número 5. E com essa resolução ele deu caráter, efeito erga omnes para a inconstitucionalidade, claro, dessa vedação. Então veja, a resolução de fevereiro de 2012 é a resolução número 5, que riscou do texto essa proibição inicialmente inaugurada pelo legislador em relação a não se admitir a conversão no tráfico de drogas e nesses outros artigos que nós mencionamos, do 34 ao 37, da conversão da pena, na realidade de conversão não, termo técnico substituição da PRD. Ok? PPL por PRD. Agora, vamos avançando um pouquinho. Outra coisa que é absolutamente desamparada de qualquer constitucionalidade é aquela regrinha do artigo 59 da Lei 11.343. Vamos olhar o artigo 59? O artigo 59, vamos trabalhar com ele agora, ele diz assim:
nos crimes previstos nos artigos 33 ao 33 aí, caput, e parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei, olha que absurdo. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão. E aí ele continua, salvo se for primário de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz o seguinte, que não encontra amparo algum essa exigência do legislador. Ninguém pode obrigar que o indivíduo, para ter direito ao segundo grau de jurisdição, se recolha à prisão. Porque o segundo grau de jurisdição é uma garantia individual. Eu não posso fazer com que, para que ele exerça essa garantia, ele tenha que se recolher à prisão. Portanto, foi declarado inconstitucional essa imposição. Ok? Feitos esses comentários sobre o caput de uma forma geral, eu quero começar a trabalhar com vocês algumas situações agora equiparadas ao tráfico de drogas. Equiparadas ao tráfico de drogas. Parágrafo 1º agora do artigo 33. O que nós vamos tratar ali? Vamos tratar da própria droga? Não. Figura equiparada ao tráfico de drogas. Ali nós vamos tratar de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Figura equiparada. Por que equiparada? Porque não estou falando de drogas, estou falando de matéria-prima, insumo e produto químico destinado à fabricação de drogas. Agora vamos avançar. Será que pelo menos no parágrafo 1º há necessidade de intuito de lucro? Claro que não exige intuito de lucro também. Já dissemos aqui, tráfico não exige intuito de lucro. Tranquilo? Agora eu vou começar a fazer umas perguntinhas. Vamos lá? Leonardo, tudo bem. Não é droga, é matéria-prima, é insumo, é produto químico, seja lá o que for. Mas para ser equiparada a figura do tráfico, eu preciso que essa matéria-prima esteja catalogada na portaria 344 de 98? Ou não? O que você acha? Vai respondendo, pessoal. Vamos lá. Vamos interagindo. Preciso ou não preciso que essa matéria-prima, para ser considerada equiparada ao tráfico de drogas, pelo menos a matéria-prima tem que estar catalogada na portaria 344 de 98. O que você acha? Sim ou não? E a resposta é não. Não precisa estar catalogada coisa nenhuma. Você fala, não, não. Não precisa, basta que ela seja utilizada para a produção de droga. Ela não precisa estar catalogada. Olha a pegadinha. Aí você fala, tá bom, Leonardo, mas espera um pouquinho, pelo menos o princípio ativo da droga ela tem que ter, né? Da droga que ela vai gerar. O que você acha, pessoal? Também não. Também não. Ela não precisa nem estar catalogada e nem ter o quê? O princípio ativo na sua composição. Você fala, não, mas espera aí, vamos lá. Basta o que então para eu cair no parágrafo 1º, figura equiparada? Basta que demonstre que essa matéria-prima, insumo ou produto químico sejam idôneos para a fabricação de droga. Basta isso. Você fala, não, mas eu não entendi. Você pode dar um exemplo? Posso. Acetona, éter, são o quê? Matérias-primas para a produção de pasta de coca. Ah, você não sabia. Mas então tá aí. Exemplo para você não esquecer. Repito, acetona, éter, exemplos típicos de substância, matéria-prima, que você pode perfeitamente acabar caindo no parágrafo 1º do artigo 33, desenvolvendo essas condutas. Olha que perigo, pessoal. Figuras equiparadas. Tá claro? O cara que está transportando, por exemplo, bicarbonato de sódio em grande quantidade. Bicarbonato de sódio também é utilizado para a fabricação de droga. Aí ele é abordado pela polícia militar. Ele vai dizer o quê? Vai fazer bolo em quantidade. É isso? Pessoal, cuidado, tá?
Cuidado. Vamos lá. Vamos avançando, vamos avançando. Vamos trabalhando aqui para a gente poder estudar bastante. Segunda hipótese equiparada. Vamos lá. A segunda hipótese é a hipótese do plantio. Plantio para tráfico. Diferente do 28, que o legislador dizia lá, semear, colher, não é isso? Cultivar pequena quantidade. Lá no 28 era pequena quantidade. Aqui não. Nessa segunda situação, eu tenho o quê? Eu tenho uma hipótese de semear, cultivar ou colher planta para fins de tráfico, ou seja, para distribuição. Tranquilo, pessoal? Agora, a terceira hipótese é uma hipótese muito interessante também. Por quê? Porque vai ser considerado equiparado ao tráfico aquele indivíduo que utiliza ou consente que outrem utilize local. Que local, Leonardo? Pode ser um escritório, pode ser um estacionamento, pode ser um lote que o indivíduo tenha, qualquer local. Ou qualquer outro bem de qualquer natureza, pode ser uma embarcação, pode ser uma aeronave, pode ser um automóvel, para a prática do tráfico. Tá claro? Aqui nós estamos na terceira hipótese do parágrafo 1º. Aí você fala, mas Leonardo, me diga uma coisa. Quando eu analiso o artigo 33, eu quero agradecer os coraçõezinhos, tá chegando coraçãozinho em toda a rede social aqui, é Instagram, é Periscope, é Facebook. Vamos junto, pessoal, obrigado, vamos lá. O que acontece? Você fala assim, Leonardo, o artigo 33 é hediondo. Só que agora eu vou te fazer uma pergunta e você precisa tomar cuidado com a resposta. Já estou até te dando uma dica, cuidado com a resposta. Quando o indivíduo, por exemplo, é flagrado numa hipótese, vamos lá, do parágrafo 2º do artigo 33, tá? Pensa no parágrafo 2º. Ele está dentro do artigo 33. Está praticando um crime hediondo ou não? O que você acha? Eu estou no parágrafo 2º, fui flagrado numa situação de parágrafo 2º do artigo 33. Nessa modalidade de equiparação. É hediondo ou não é? Considerando que a lei de crime hediondo diz que o tráfico de drogas é equiparado a hediondo. O que você me diz? Sim ou não, pessoal? Cuidado, tá? Para fins de crime hediondo. Eu só considero do 33 o caput e o parágrafo 1º. O caput e o parágrafo 1º. Cuidado! Parágrafo 2º para frente, mesmo estando no 33, não entra como crime hediondo pela lei de crimes hediondos. Cuidado com isso para você não errar, tá ok? Bom, falando no parágrafo 2º, ali ele traz para nós uma situação interessante. Induzir, instigar ou auxiliar a outra pessoa, né, a fazer uso da droga. Vamos entender bem? Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso. E aqui eu tenho informações muito legais para nós, hein? Se você estava pensando em desfocar um segundo, já se arrependa imediatamente. Certo? Volta para cá. Vamos lá. Primeiro, induzir. Induzir, o que é induzir? Você induzir alguém, você dar a ideia. Você criar um propósito até então inexistente. Isso é induzir. Instigar é diferente. Quando eu instigo alguém, quando eu reforço um propósito já pré-existente. Então veja, eu induzo de que maneira? Fornecendo a ideia. Eu instigo de que maneira? Reforçando um propósito já existente. E auxiliar. Auxiliar é prestar um apoio material. E aqui eu já quero uma observação gigante para você. Onde você quer observação, Leonardo? Eu quero observação no auxiliar. Porque auxiliar significa prestar um apoio material. Olha agora, hein? Eu estou lá em algum lugar. A pessoa quer, por exemplo, consumir crack. Aí eu falo, isso, consome mesmo, bacana, acho que é legal. Se você faria isso, eu estou instigando porque a ideia é dela. Ok, sem problema nenhum.
Se a pessoa está numa pior, eu falo, você precisa esquecer dos problemas, por que você não fuma um crackzinho para poder dar aí uma desviada dos problemas? Ela não tinha essa ideia, fui eu que dei. O que eu fiz? Eu induzi. Olha o detalhe. O auxiliar é prestar um apoio material, físico, tangível. Aí eu viro para a pessoa e falo o seguinte, olha, eu tenho aqui uma pedrinha de crack, top. E agora? Eu caio no parágrafo 2º do artigo 33 ou não? Pessoal, se eu estou fornecendo, ainda que gratuitamente, a própria droga, eu estou no caput do 33. Eu não estou aqui no parágrafo 2º, eu não estou em figura equiparada nenhuma, eu estou no tráfico puro e simples. Ah, então não entendi. O que é esse negócio de apoio material quando eu vou auxiliar alguém no parágrafo 2º? O apoio material corresponde a quê? O apoio material corresponde a, por exemplo, o seguinte, quer ver? A pessoa já tem a sua droga, ela já tem a sua pedrinha de crack. Eu vou dar o apoio material para ela, eu vou auxiliá-la ao uso do crack. Eu pego o meu cachimbo e entrego para ela o meu cachimbo. Percebeu? Eu não dei a ela a droga, porque se eu desse a ela a droga, eu estou no tráfico direto no 33, no caput. Mas eu vou auxiliá-la a fazer uso. Ela tem a pedra, mas ela não tem o cachimbo. Eu pego o cachimbo e o quê? Entrego para ela. Aí eu caio onde? No parágrafo 2º do artigo 33, e não no 33 caput. Compreenderam, pessoal? Vai colocando o coraçãozinho, estou sentindo falta do coraçãozinho. Já estou me sentindo abandonado aqui. Vamos lá? Pessoal, seguindo, eu preciso entender melhor o seguinte. Bom, agora sim, tá coraçãozinho de monte aqui, obrigado. Sim, eu sei que estamos juntos aqui, vamos lá. Pessoal, olha agora. Ainda em relação ao parágrafo 2º, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. Porque é aí que nós vamos fazer a diferença. Induzir, instigar ou auxiliar alguém para tudo agora. O que eu devo entender por esse alguém? O que eu devo entender por esse alguém? Esse alguém significa o seguinte: fica exigido pelo legislador que a ação seja dirigida contra alguém específico. Eu tenho que fazer isso em relação a uma pessoa determinada. Você quer ver agora o porquê de algumas coisas que você não entendia e você vai entender? Vamos lá? Se você sai numa camiseta, com uma camiseta na rua, e a camiseta tem os seguintes dizeres: eu amo cannabis sativa. Presta atenção. Eu amo cannabis sativa na minha camiseta. Eu estou incorrendo nesse tipo penal de induzir ou instigar alguém a fazer uso de droga? O que você me diz? Vai, estou esperando as respostas aqui. Vamos, pessoal. Eu caio ou não caio quando eu coloco essa camiseta e saio pela rua? Eu amo cannabis sativa. Eu estou induzindo, estou instigando, e aí? Sim ou não? Claro que não. Você fala, não? Claro que não. Quem é a pessoa específica, determinada que eu estou induzindo ou instigando? Conforme o tipo penal exige quando falamos do alguém, e o alguém tem que ser específico, determinado e daí por diante. Quando eu saio com uma camiseta na rua, eu saio com a camiseta na rua. Eu não estou direcionando a alguém. Portanto, óbvio que eu não terei o quê? Adequação típica aqui. Não haverá tipicidade formal em relação ao meu comportamento com a norma penal pré-existente. Tá claro? Tranquilo? Vamos lá. Vamos continuar aqui no seguinte. Uso.
Eu instigo, induzo ou auxilio alguém ao uso. O que significa o uso? O que eu devo entender pelo uso? Pessoal, o uso significa que a pessoa deve usar a droga efetivamente para que haja a consumação do crime. Senão, não. O seu uso, ela tem que usar efetivamente, senão não há consumação do crime. Tá claro? Tranquilo? Tem gente que gostou da camiseta aqui, o exemplo da camiseta. Tem gente animada aqui, falando que a camiseta é minha, e fim de papo, pronto, é isso aí, é por aí. Vamos lá. Desde que você, claro, esteja induzindo, instigando alguém especificamente, né? Senão depois vai ter que ligar pra gente em alguma situação do dia aí para poder resolver um problema grande. Vamos lá. Pessoal, parágrafo 4º do 33 agora. Vamos explorar um pouquinho esse parágrafo 4º. Vamos lá. Ele trata aqui de uma causa de diminuição de pena. Aqui nós temos coisas importantes também a tratar, tá? Causa de diminuição de pena do parágrafo 4º. O juiz poderá reduzir a pena de 1/6 até 2/3 se for primário, bons antecedentes e não pertencer à organização criminosa. Agora eu quero ver quem sabe direito penal, hein? Vamos lá? Eu vou repetir, porque você não prestou atenção, que eu sei. Vamos lá? Presta atenção no detalhe. O juiz pode reduzir a pena, portanto, causa de diminuição da pena. Ok até aqui? De 1/6 a 2/3. Se o réu for primário, bons antecedentes ou não pertencer à organização criminosa. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Para a gente já caminhar aí para o nosso encerramento, para irmos curtir o dia. Mas vamos curtir feliz o dia, porque já estudamos, certo? Então presta atenção aqui. Esse dispositivo merece crítica de monte. Merece crítica de monte. Aí já tem gente pensando, merece mesmo, não tem que diminuir pena nenhuma. Não é nada disso, pessoal. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que ele merece críticas técnicas. Porque olha a atecnia do legislador. Presta atenção aqui. Causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3 se o agente for o quê? Primário. Vamos começar na sequência. Espera um pouquinho. Se você lembrar do critério trifásico de cálculo de pena, você vai verificar o quê? Primeira etapa, circunstâncias judiciais. Artigo 59 do Código Penal, primeira fase. Segunda fase, agravantes ou atenuantes de pena. Terceira fase, causas de aumento ou diminuição. Opa, se é causa de diminuição, tem que entrar na terceira fase. A pena será diminuída de 1/6 a 2/3. Então ele pensa na primeira fase. Ele pensa na terceira fase. Agora aí ele vincula essa causa de diminuição com o quê? Olha a grosseria técnica. Se for o agente primário. Mas primariedade é algo que eu analiso na terceira fase? Ou algo que eu analiso em fase anterior? Primariedade. O agente ser primário. Isso aí eu vejo na segunda fase, não na terceira. Como é que algo que impacta na segunda fase vai diminuir a pena na terceira? Mas não para aí. Bons antecedentes. Pessoal, bons antecedentes. Os antecedentes do indivíduo é causa que eu analiso na primeira fase do critério. Primeira fase do critério de cálculo de pena. Percebe? Olha a grosseria do legislador também. Aí você fala, Leonardo, e para aí, não, tem uma outra questão muito especial. Uma violação ao princípio da proporcionalidade flagrante aqui. Você fala por quê? Porque eu tenho crimes menos graves na nossa lei que não têm esse benefício, essa benesse. Por exemplo, vamos pegar aqui o roubo. É menos grave do que o equiparado, por exemplo, ao tráfico, comparando um com o outro. E o roubo não tem esse benefício. Se o agente for primário, bons antecedentes. Não existe isso. Então, também há aí uma flagrante violação ao princípio da proporcionalidade. Ok? E pessoal, o último tópico que nós vamos bater um papo agora. Por que vamos bater um papo? Porque tem súmula nova. E quando eu digo súmula nova,
de anteontem. De anteontem, dia 13 de setembro, súmula nova que impacta no tráfico. É mesmo, Leonardo? É, súmula nova do STJ. Quando a gente pensa, por exemplo, lá nas causas de aumento de pena do artigo 40. Vamos para o artigo 40 comigo. Artigo 40 da Lei de Drogas, e aí a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Tá bom? Vamos lá. O artigo 40 define o quê? Que as penas dos artigos 33 até 37 são aumentadas. Agora o oposto do que vimos agora há pouco, né? Agora é aumentada, também incide na terceira fase do critério trifásico. De 1/6 até 2/3, se ocorrer qualquer das situações indicadas nos incisos 1 ao 7. Ok? Que é aquilo que o texto legal traz para nós. O que eu quero chamar a sua atenção? Súmula nova entra onde? Eu quero que você anote em letras garrafais agora aí. Vamos fazer diferença nisso. Ok? Tivemos uma mudança importantíssima no que se refere ao inciso 5 desse artigo 40. Súmula nova do STJ de anteontem, ok? Aprovada pela terceira sessão do STJ em relação ao inciso 5. E a nova súmula, que você pode até anotar o número dela já, a súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, diz o seguinte: para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei 11.343 de 2006, olha agora, pessoal, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Veja, quando eu olho o inciso 5, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. E a súmula vem dizer: não há necessidade da efetiva transposição de fronteiras. Basta que fique demonstrada a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual. Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, 13 de setembro de 2007. Olha o que nós estamos tratando aqui, de novidades de 48 horas atrás. Tá claro, pessoal? Tranquilo? Ok? Eu quero então, chegando ao fim do nosso bate-papo de hoje, agradecer demais a presença de vocês, a interação de vocês, para que a gente possa criar esse hábito de regularmente estar estudando. Eu estou sentindo falta dos coraçõezinhos. Cadê os coraçõezinhos? Que eu estou sentindo falta, saber se alguém ainda está aí comigo. Certo? Ótimo! Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Vamos continuar estudando a Lei de Drogas. Eu vou anunciar nas minhas redes sociais quando será o nosso próximo bate-papo. Quem sabe até na semana que vem. Vou organizar isso com calma e a gente vai esgotar a Lei de Drogas. Leonardo, acabando a Lei de Drogas, o que nós vamos fazer? Vamos continuar estudando. Vamos trazer outros pontos do direito penal para enfrentar, para que a gente possa aproveitar cada vez mais esses momentos. Tá bom? Pessoal, chega. Hoje é sábado. Vamos descansar, vamos aproveitar o dia, mas já com um grande enriquecimento de conhecimento para vocês todos e para mim também, tá bom? Pessoal, obrigado pelo carinho e até a próxima. Tchau, até lá!